Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Estas datas estão aí para fazer exatamente isso que nós estamos fazendo, provocar a discussão sobre a doença. Isso mesmo, Milton. E o tema desse biênio agora é diabetes e bem-estar, com foco principalmente nesse ano no ambiente de trabalho das pessoas que convivem com diabetes. No mundo inteiro, Milton, 7 em cada 10 adultos, nós estamos falando aí de 400 milhões de pessoas, que vivem com diabetes estão em idade de trabalhar, estão em idade ativa. E parece uma coisa simples, mas não é. O ambiente de trabalho pode ser uma fonte de estresse, uma fonte de estigma ainda, por incrível que pareça. Então, é uma necessidade de conscientização crescente sobre o bem-estar dos funcionários. É verdade, muitas empresas estão se preocupando com isso. Mas para esse trabalhador que convive com diabetes, ele tem que ter um local onde possa medir a glicose, um local para aplicar insulina, se for o caso, tem que parar o trabalho para fazer pequenos lanches ao longo do dia para manter a sua quantidade de açúcar controlada. E muitas vezes a rigidez de certos programas de trabalho complicam essa situação. Só que nesse caso, para esse trabalhador, para esse colaborador, isso é uma questão de segurança e de saúde, né? Além disso, tem reuniões longas, plantões, viagens corporativas que nem sempre tem opções adequadas para essas pessoas. Então, tudo isso pode descontrolar o diabetes ou estimular esse descontrole. Então, a Federação Internacional do Diabetes marca esse Dia Mundial do Diabetes com esse tema do trabalho e a gente pensa, né? Nós estamos falando do Brasil, 1 em cada 10 adultos vive com diabetes, são 16 milhões de pessoas, né? E o que é pior, 32% dos indivíduos com diabetes no Brasil ainda nem sabem que tem essa doença. Então, isso tudo tem que ser pensado, tem que ser discutido dentro da empresa, manejo de estresse, jornadas longas demais, tudo isso aumenta o risco dessas pessoas. E, Milton, uma coisa muito interessante, quer dizer, interessante não, é preocupante, na verdade, desculpe, são as situações de emergência. A pessoa que convive com diabetes pode ter uma hipoglicemia, quando o açúcar cai muito rapidamente. Será que os colegas que estão do lado do escritório sabem o que fazer? Né? A hiperglicemia, ou seja, quando a glicose sobe demais, os sintomas são muito vagos, sede, boca seca, dor de cabeça, dificuldade de concentração, isso pode ser confundido com fraqueza, má vontade, baixa produtividade. Né? Então, tudo isso, Milton, é uma chamada de atenção, sim, é um alerta para que as pessoas, as empresas se preparem para conviver com esse colaborador e que esse colaborador tenha, sim, condições não só de conviver com a sua doença, como se tratar adequadamente. E hoje, né, doutor, as abordagens médicas para quem tem diabetes são muito amplas. Tem muita coisa que é possível fazer para a pessoa ter uma vida absolutamente normal e confortável, né? Não, é uma vida normal e confortável desde que a pessoa consiga ter algumas dessas necessidades atendidas, né? Principalmente eu falo muito dessa questão e por incrível que pareça, Cássia, ainda existe estigma, porque você imagina, é um colega de trabalho que de vez em quando ele fica sem jeito, ele nunca comentou com ninguém que vive com diabetes, aí ele tem que de vez em quando dar uma fugida do trabalho, vai no banheiro fazer o exame, vai no banheiro se injetar. Eu já convivi com situações, já vi situações em empresas onde essa situação chega a ser desconfiada de que esse colega de trabalho é um usuário de droga, por exemplo, porque ele maneja... Hoje em dia você tem as canetas para aplicar a insulina, mas ainda tem muita gente que precisa usar agulha e seringa. E aí você encontra uma agulha e uma seringa usada num banheiro, que foi descartado inadequadamente. Aquilo cria um tumulto na empresa danado, porque passa a se pensar que alguém está usando droga. Não há, muitas vezes, o local adequado para o descarte dessa seringa e dessa agulha que o paciente com diabetes precisa usar.
Então, tudo isso deveria estar sendo contemplado, Cássia e Milton, pelos departamentos de gestões de pessoas atualmente, né? Nome mais moderno, coisas parecidas, para conseguir acolher e permitir que essa pessoa tenha uma vida normal, que ela tenha uma vida normal, mas que no trabalho também seja. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes. Até mais, doutor.